Olá, meu nome é Carlos César Ferreira Nunes, eu sou bolsista PIBIC pelo CNPq e hoje eu vou falar sobre antenas fractais do tipo CUT para aplicação em 5G. Antes de falar das antenas fractais propriamente ditas, eu preciso falar um pouco de antena de microfita. Como é a construção de uma antena de microfita? A construção de uma antena de microfita, já adiantando uma vantagem da antena de microfita, é bastante simples. Ela consiste de um condutor acima de um material dielétrico, e esse material dielétrico está acima de um outro condutor, mas nesse caso é um plano condutor. Para a gente encontrar os parâmetros de dimensão, tanto como largura e comprimento, a gente pode utilizar as fórmulas vistas nesse slide. Essas fórmulas são empíricas, ou seja, elas são achadas através de experimentos, e elas servem para a gente encontrar os parâmetros importantes para a operação na frequência desejada. Esses parâmetros estão demonstrados no lado inferior esquerdo, largura e comprimento. Então, através de parâmetros de projeto, como qual é a constante dielétrica do nosso material dielétrico, qual que é a altura do nosso material dielétrico e qual é a frequência que desejamos operar, a gente consegue encontrar outros parâmetros, por exemplo, a largura e o comprimento, além também do nosso Y0, que pode ser visto também no lado inferior esquerdo, que significa o comprimento da alimentação dessa antena, que também é de suma importância, pois dependendo do comprimento, essa antena pode ter diferentes respostas na nossa frequência desejada. Quais são as vantagens da antena de microfita? Como eu já disse anteriormente, uma vantagem é a simplicidade da construção, e isso acarreta, consequentemente, num baixo custo de construção dessa antena. Outra coisa é que elas são bastante compactas, ou seja, pela redução, por ser compactas, elas cabem em dispositivos, por exemplo, celulares, aparelhos militares que necessitam de otimização de espaço, né? Elas são suficientemente diretivas para algumas aplicações, ou seja, se a gente deseja uma aplicação que a diretividade não é tão importante, por exemplo, em questão de celulares, onde a gente só quer que a antena irradie para uma dada direção, ela serve bem. A diretividade ela é o quão bem uma antena irradia para uma dada direção. E ela tem operação em multibanda. O que quer dizer operação em multibanda? Por exemplo, se a gente projeta uma antena que opera numa frequência de 3,5 GHz, ela, consequentemente, pela característica dela, vai ter frequências que estão um pouco mais longe dessa frequência de 3,5 GHz, por exemplo, 6, 8, que ela também vai operar de forma satisfatória. Então, se você precisa de uma antena que opere em várias frequências, a antena de microfita é uma boa escolha. Quais as desvantagens da antena de microfita? Ela possui baixo ganho. O que quer dizer baixo ganho? Quer dizer que ela tem perdas em relação ao sinal que entra nela, né? A faixa de operação dela é estreita, quer dizer que a largura de banda de operação dela é pequena. E ela tem uma baixa eficiência por causa das perdas no dielétrico dela. Agora eu vou falar um pouco de fractais. O que são fractais? Fractais são objetos geométricos com estrutura autossimilares em infinitas escalas, né? E que isso quer dizer o quê? Quer dizer, por exemplo, nesse GIF que está sendo apresentado nesse slide, quer dizer que quando a gente vai fazendo várias iterações de um fractal, conforme a gente vai ampliando esse fractal, eles vão se repetindo. Então, ele, no caso ideal de um fractal ideal, ele vai se repetindo infinitamente, como pode ser visto nesse GIF. Agora eu vou falar um pouco de antenas fractais COAT. A gente tem qualquer tipo de polígono pode ser utilizado feito uma interação COAT, né? Triangular, quadrada, um pentágono, etc. Um hexágono. Aqui tem um exemplo de uma antena fractal triangular, de uma mista e de uma quadrada. A gente usa fractais porque a gente consegue reduzir ainda mais a dimensão da antena. E a gente então tem um melhor aproveitamento de espaço. A desvantagem é que ela tem uma perda de diretividade, uma perda de retorno e uma menor largura de banda. Aqui a gente pode ver a comparação das três antenas que eu mostrei anteriormente. Aqui a gente vê que a antena fractal ela tem uma redução
em uma das frequências de multibanda. E quer dizer aqui nessa seta que a antena fractal ela possui uma melhora em uma das multibandas anteriores que tinha na antena base. E a largura dela, das antenas fractais, diminui. Aqui tem uma comparação direta entre as antenas base e as fractais. E a conclusão é que não existe nem melhor nem pior. Depende da operação que você quer utilizar cada antena fractal code. Aqui está minha referência. Obrigado.